E aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Você está ouvindo ou assistindo aí o podcast do Jonas. Esse é mais um episódio do Manhã com Deus, onde nós sempre lemos juntos aqui e comentamos a poderosa palavra do Senhor. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não se esquece aí de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar, de comentar, ativar sininho, toda aquela loucura toda que você já sabe. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, não deixe aí de seguir o nosso podcast lá no Spotify. E nós estamos lendo aqui, então, a carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta. E nós chegamos aqui no capítulo 5. Então vamos ver aqui o que Paulo ele tem para dizer para os irmãos de lá, que nós, com certeza, né, pelo Espírito Santo de Deus, conseguimos aplicar também nas nossas vidas. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. A gente finalizou ali o capítulo 4, Paulo falando sobre as angústias, os sofrimentos, que eles são passageiros nessa vida e que nós precisamos ter um olhar cada vez mais para aquilo que é eterno, para aquilo que não é destruído. Então, por isso que esse capítulo 5 aqui, ele ainda está nesse assunto. Então, quando ele fala aqui, né, dessa casa temporária e essa casa eterna, obviamente que ele está falando da nossa vida. A nossa vida aqui terrena é uma vida temporária. Todos nós aqui um dia vamos morrer, né? E a morte nada mais é do que a separação da nossa parte física, né, do nosso corpo, com aquilo que é imaterial, o nosso espírito, a nossa alma, enfim. Então, todos nós passaremos por esse processo aí dessa separação, dessa morte. E Paulo, ele está falando, ele ainda continua dizendo que essa casa que nós estamos aqui, a nossa vida terrena, de fato nós vamos passar por sofrimentos. Enquanto nós estamos ainda presos a essa vida, nós ainda gememos, ainda há muitas circunstâncias, há muitas questões, mas sempre com o foco lá na eternidade, sabendo que um dia essa habitação, essa casa nossa temporária, ela vai passar e nós seremos revestidos então de uma casa eterna, né, de uma vida eterna. Versículo 11. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus.
Aí aqui ele já apela, vai para o coração. Então, como nós sabemos que nós fomos reconciliados com Cristo na sua morte, em morte de cruz, e agora, como diz o próprio Paulo lá em Romanos capítulo 5, tendo sido, pois, justificados por Cristo, temos paz com Deus. Então, essa reconciliação com Cristo, ela precisa significar as nossas vidas ao ponto da gente não olhar mais para ninguém do ponto de vista meramente humano, mas olhar para as pessoas, para as circunstâncias ao nosso redor, para todas as coisas que acontecem ao nosso redor com uma visão, com um óculos espiritual, vendo além do que aquilo que os nossos olhos humanos podem ver, enxergando além dessa capacidade humana. Então, Paulo, ele nos convida a isso, ele está convidando os irmãos de Corinto a isso e, consequentemente, nos convida também a isso no dia de hoje, a ter os nossos olhos não simplesmente nas partes, nas ambições humanas que estão apresentadas ao nosso redor, do nosso contexto físico, das nossas súplicas, das nossas tribulações meramente humanas, mas olhar com esse olhar de eternidade para aquilo que vem depois, para aquilo que está de fato em nós. A gente às vezes costuma pensar que o que nós temos aqui, vivemos aqui nessa terra agora, no dia de hoje, é o tudo, quando na verdade não. Muitas vezes nós enxergamos e acreditamos que isso aqui que nós vivemos hoje é realmente o real, porque você toca, né, nas coisas, porque você sente. Mas, na verdade, aquilo que é eterno é muito mais real do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, vou até usar uma frase aqui do nosso Billy Graham, né, que nos deixou alguns anos atrás, um grande evangelista do Senhor, grande pregador norte-americano, que ele dizia assim: um dia vocês vão ouvir por aí que eu morri, mas nesse dia eu estarei mais vivo do que eu estou hoje. Então, realmente que a gente tenha esse olhar aí para que o que é real verdadeiramente é o eterno e não simplesmente aquilo que nós enxergamos e tocamos e vemos aqui nesse contexto humano. E com esse olhar, meu irmão, a sua vida, a maneira como você reage às coisas ao seu redor, as coisas ao nosso redor, com certeza elas mudam muito. E aí nós conseguimos enxergar Cristo em todas as coisas e viver por Ele, morrer por Ele, ser testemunha dEle. Amém? Que Deus te abençoe. Você tenha um dia abençoado aí para a glória de Deus e que, se Ele permitir, nós estejamos juntos amanhã mais uma vez lendo a poderosa palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão.